Jó capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Solte aí, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite por meio da sua palavra. Senhor, tem compaixão de cada um de nós, que necessitamos todos os dias da instrução da sua palavra, para poder caminhar diante de Ti. Quantos são os nossos pecados diante dos Seus olhos, os pecados na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes. Em todas as circunstâncias nós vivemos debaixo de pecado. E como nós necessitamos sempre da sua instrução graciosa para nos direcionar nesta terra. Senhor, nós precisamos aprender tantas coisas. O que nós mais sabemos fazer é errar, é pecar contra o Senhor, é muitas vezes não compreender os seus caminhos e os seus propósitos. Por isso nós sempre necessitamos de contínua instrução, de continuamente ser dirigidos por meio da sua palavra. Afinal, não é à toa que o Senhor deixou a sua palavra para nos guiar, porque é por meio dela que nós aprendemos como caminhar nesta terra, e acima de como caminhar nessa terra, por meio dela nós aprendemos como nós devemos agradar ao Senhor. Nossa principal função nessa terra é glorificar o Teu santo nome por meio das nossas atitudes. Mas se nós basearmos no nosso pensamento, nas nossas emoções, na nossa vontade, o que nós só faremos é desagradar o Senhor, é pecar contra Ti. Por isso, mais uma vez, abre o nosso entendimento para compreender as Suas santas palavras, que são lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que iluminam a maneira como nós devemos caminhar nessa terra. Mais uma vez, traz a clareza que o Senhor sempre trouxe na sua palavra em todos os tempos. Faz o teu povo entender o seu propósito, faz o teu povo aprender a lidar com o sofrimento, como o Senhor ensinou com Jó, para que assim, quando nós passarmos por essas situações, nós possamos agir conforme o teu querer e a tua vontade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da minha mensagem nessa noite seria Aprendendo a lidar com o sofrimento. E não há personagem na Bíblia que nós podemos aprender tanto, de forma tão clara, quanto Jó. Tiago, inclusive capítulo 5, verso 11, eu até leio esse texto, eu não li, ele fala da paciência que Jó teve, usando Jó como um modelo de paciência. E sem dúvida nenhuma, Jó também é o grande modelo de sofrimento, de ser provado, de fato, por Deus. O livro de Jó, praticamente, ele é escrito para nos mostrar a gravidade do sofrimento humano, porque foi isso que Jó passou. E essa é uma das realidades mais presentes na vida de um cristão, o sofrimento. Nós, infelizmente, viemos de um evangelho, não vou falar nem evangelho, viemos de ensinos errados da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo, da teologia do coach, que está em moda hoje em dia, que não é necessário sofrimento, ou que Deus não permite uma pessoa passar por sofrimento, que sofrimento é derrota, que sofrimento é sinônimo de ação de Satanás sobre a vida de uma pessoa. Todas essas teologias ensinam isso diariamente.
E quando um cristão passa pelo sofrimento, a primeira reação que ele tem é entender que aquilo não é a vontade de Deus. Não é possível que o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo, o que eu estou enfrentando, seja a vontade de Deus. O primeiro pensamento nosso é repreender. Quantas vezes está amarrado o sofrimento? Já tentou amarrar o sofrimento? Não sei como que você vai amarrar. Mas tem muita gente amarrando o sofrimento e declara a vitória. Por quê? Porque a derrota, ela não pode fazer parte da vontade de Deus. Mas infelizmente, esses ensinos, eles nada mais passam do que doutrina de demônios e doutrina de homens. Deus nunca ensinou isso na sua palavra. A palavra de Deus, ela é cristalina como a água, no sentido de nos mostrar que nós iremos sofrer nesta terra. João capítulo 16, verso 33, o próprio Jesus declara estas palavras: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então deixa muito claro que no mundo nós vamos passar por aflições. Tiago capítulo 1, verso 2, que foi o texto que o presbítero Tales leu aqui, de leitura bíblica, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, não é por uma só não, por várias. 1 Pedro 1,6 diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados, entristecidos por várias provações. Quando você lê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, eles mostram os cristãos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sofrendo. Quando você olha para a história da igreja, que não vai estar abrangida dentro do período bíblico, mas eu vou falar o período pós-bíblico, você vai perceber também a geração de cristãos sofrendo. Uma das gerações que nós mais falamos aqui para vocês, fora a geração de Atos, da igreja primitiva, é a geração dos puritanos. E os puritanos, eles surgiram em meio a intenso sofrimento e intensa perseguição. Então, a história da igreja, a Bíblia e a vida desses inúmeros cristãos que muitas vezes servem de exemplo e de ânimo para cada um de nós, está mentindo diante do que está sendo ensinado nas igrejas por aí. E nesses livros de autoajuda e de autovitória, de autoajuda que tem na maioria das livrarias evangélicas, que vendem a rodo, vendem milhões e milhões, são best-sellers no Brasil e no mundo, ensinando uma vida confortável, agradável, o mar de rosas. Mas Deus nos ensina outros aspectos na sua palavra, como eu disse. E infelizmente, o período do sofrimento é o período onde muitas pessoas que frequentam a igreja esfriam nas suas vidas devocionais. Passam a deixar de lado e vão se esfriando na vida de oração, se esfriando na leitura bíblica. Muitos acabam no período de sofrimento pecando contra Deus e atribuindo o sofrimento a Ele, atribuindo a causa do sofrimento a Deus, e não entendem por que Deus está permitindo aquela situação, colocando Deus como o culpado do sofrimento. E muitos acabam abandonando a igreja e perecendo no meio desse caminho. Talvez o maior exemplo que você tem de forma bem clara na sua mente é o povo de Israel. O povo de Israel foi prometido a eles a terra prometida, terra de Canaã. E quando eles passam, depois de 430 anos de servidão sobre o Egito, eles são libertos pela mão de Deus, depois das 10 pragas, eles saem peregrinando pelo deserto até chegar em Canaã. Durante o período do deserto, Deus vai provar aquele povo. Eles vão sofrer muito. Só que o que acontece? Grande parte daquela geração, a maior parte daquela geração, ela perece no deserto, porque ela não quer aceitar o sofrimento que ela tinha que sofrer. Ela não aceita a comida, ela não aceita a bebida, ela não aceita as restrições, ela não aceita o deserto, tudo ela reclama, tudo ela se opõe. E infelizmente eles terminam num final muito trágico. Quando você estuda o Pentateuco, são 5 primeiros livros, principalmente ali os livros de Êxodo, Números, que vão mais mencionar isso.
Existem inúmeras ocasiões onde o juízo de Deus desce e mata 14 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas, por conta deles não aceitarem aquilo que Deus estava determinando eles passarem. Diante disso, nós vamos aprender com Jó, como nós devemos lidar com o sofrimento. Mas não se engane, muitas pessoas quando pegam o livro de Jó e encaram o livro de Jó, elas interpretam o livro de Jó de forma muito equivocada, como se Jó fosse um modelo perfeito para enfrentar o sofrimento. Mas não é isso que o livro de Jó mostra. Os 42 capítulos mostram Jó que teve muitas atitudes boas, que devem servir de modelo para nós, mas também mostram Jó que errou e errou muito no seu período de sofrimento. Então nós vamos aprender hoje com as atitudes positivas de Jó, que servem de modelo para nós, e com as atitudes que Jó pecou, que ele errou, e que também servem de alerta para nós não termos a mesma atitude de Jó. Antes de iniciarmos, então, nós precisamos saber quem é Jó. Quem é esse personagem bíblico tão marcante, e tido até como exemplo de paciência, apesar dos seus pecados, e apesar dos seus erros dentro que o seu livro mostra. Capítulo 1 aqui, do verso 1 ao verso 5, ele vai descrever basicamente quem é esse Jó. E a Bíblia diz aqui que Jó não é qualquer pessoa. Nós não estamos falando aqui de um homem mundano, de um gentio, que não queria saber de Deus, que não queria saber da sua palavra, mas de um homem sim que havia um marcante temor de Deus sobre a sua vida. Olha como a Bíblia descreve Jó. Jó é um homem íntegro. O que seria íntegro aqui? De boa moralidade. Reto, um homem honesto, um homem correto. Temente a Deus, ou seja, reverente. Ele temia a Deus, temia as ordens de Deus, temia a figura de Deus. Um homem não somente íntegro, reto, temente a Deus, mas a Bíblia também diz que ele se desviava do mal. Ou seja, ele se afastava do mal. Aquilo que aparentava mal para Jó, ele corria, ele fugia, ele não enfrentava o mal. Ou seja, essas características demonstram para nós um homem que todos nós gostaríamos de ser. Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha as características, os adjetivos que a Bíblia atribui para Jó. Sem dúvida nenhuma são adjetivos invejáveis. Então nós vemos que Jó de fato era um homem que temia Deus, marcado pela sua honestidade nos seus negócios, por ser íntegro também, as pessoas enxergavam Jó dessa maneira. E a Bíblia também descreve que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e que era um homem muito rico. Jó não era pouco rico não, ele era muito rico. Poderíamos dizer que Jó era bilionário, pela quantidade de bens que ele tem aqui. A Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois aqui seriam a dupla, então ele tinha 1.000 cabeças de boi, 500 jumentas, e muitas pessoas trabalhavam com ele. E a Bíblia, como ela não trabalha aqui com hipótese, nem com mito, como se diz por aí, pelo contrário, a Bíblia diz que ele era o homem maior de todos os do Oriente, no verso 3 do capítulo 1. Ou seja, Jó era de fato um fenômeno naquela época, e bem provável que ele fosse, bem provável não, ele era o maior do Oriente, de uma grande gama geográfica. Jó era o maior, pelos bens e por tudo que ele tinha. Agora vamos ler o verso 8 do capítulo 1. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha quem atribuía até essas características para Jó: o próprio Deus. Verso 12 agora. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Do verso 6 até o verso 12, nós temos aqui a primeira lição que nós devemos aprender com o livro de Jó. E a primeira lição é: Deus permite o sofrimento. O que
para você entender que eu não li todos os textos, senão fica muito cansativo para você ler. Mas aqui há um momento aqui de uma espécie de uma reunião no céu, no âmbito espiritual. Verso 6 ao verso 12 do capítulo 1 fala isso, de uma espécie de uma reunião, onde os anjos iam diante de Deus, e dentre esses anjos estava Satanás. Eles iam prestar conta para Deus. Como todos são submissos a Deus, eles iam em determinado momento prestar conta. E no meio dessa reunião, no meio desse momento de prestação de conta, que a maioria dos comentaristas bíblicos diz que é uma prestação de contas, Deus então pergunta para Satanás de onde ele vem. E ele fala: eu estava rodeando a terra, estava observando o que estava acontecendo na terra. E aí Deus vem e ele traz um destaque para Satanás. Satanás, você prestou atenção num servo meu, chamado Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? E Satanás responde: é claro que eu prestei atenção, mas também, Deus, ele só é assim porque o Senhor deu ele um monte de bens, filhos, deu tudo para esse homem. É óbvio que ele teme a Deus. Se ele não tivesse isso, eu duvido que ele continuaria íntegro. Deixa eu tirar os bens dele, vamos ver se ele continua mantendo a integridade dele diante do Senhor. E a resposta é o verso 12. Eis que tudo, Deus diz a Satanás: tudo quanto que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão, ou seja, só não toca nele. Nos bens, na família, em tudo que tiver, você está autorizado a tocar, Satanás. Primeira questão que nós aprendemos aqui de forma muito clara: quem que na verdade trouxe destaque da vida de Jó para Satanás? Deus. O texto é muito claro. O próprio Deus, ele está arquitetando esta circunstância para que ela aconteça com Jó. Então a primeira questão que você deve entender, porque é óbvio que se eu fizer uma pergunta aqui, quem está sofrendo? Todos vocês aqui vão ter sofrimentos, alguns no trabalho, outros internos, outros que diz respeito a tristezas e sofrimentos emocionais. Alguns vão ter sofrimentos em relação ao casamento, em relação ao filho, em relação ao mundo, em relação ao pecado, enfim, todos vocês aqui estão enfrentando algum tipo de sofrimento. Agora, qual que é o problema? Como nós devemos se portar diante desse sofrimento? Primeira questão que você precisa entender: quem permite o sofrimento é Deus. Tira isso da sua mente. Tudo que você aprendeu que mostra que Deus não permite o sofrimento, pode apagar isso, porque isso não tem qualquer respaldo bíblico. Nunca foi a vontade de Deus essa, nunca isso esteve escrito na Bíblia, e nunca sofrimento foi sinônimo de derrota espiritualmente falando. Então, o que nós aprendemos no primeiro momento aqui, com o primeiro capítulo: o sofrimento é uma permissão de Deus nas nossas vidas. E é importante você entender que todo sofrimento, ele possui um propósito diante de Deus. Você vê isso em toda a Escritura. Por exemplo, você vê a vida de José, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi injustiçado foi injustiçado ao contar seus sonhos. Seus irmãos vendem ele como escravo, depois ele começa a trabalhar, a mulher de Potifar tenta se relacionar com ele, ele foge e ela acusa ele falsamente, ele para na prisão, fica 2 anos dentro daquela prisão, interpreta um sonho, é esquecido lá dentro para depois aparecer diante do faraó e depois ser o governador do Egito praticamente. Mas a Bíblia é muito clara que ali Deus tinha um propósito de tratar o caráter de José, de preparar ele para o cargo futuro e também para conservar a vida de Israel. Lá na frente, José vai tornar o governador do Egito e vai permitir o povo de Israel habitar dentro do Egito, num período de grande escassez, de grande fome que assolaria toda a terra. Olha o propósito de Deus lá na frente. Nós vemos também o mesmo propósito de Deus com o sofrimento do povo de Israel. Por que o povo de Israel parou dentro do deserto? Você já parou para se perguntar? A Bíblia responde. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3, a Bíblia está respondendo lá. E Deus lá, ele diz que ele levou o povo para o deserto para humilhar, para provar, para eles saberem, para saber o que estava no coração deles, para ver se eles guardariam ou não os mandamentos, e para que eles entendessem que nem só de pão viveria o homem, mas de tudo quanto que procede da boca de Deus.
Propósito de Deus no sofrimento do povo de Israel no deserto. Foi Deus que os conduziu para o deserto. Que é um outro momento também de grande sofrimento e dificuldade, os discípulos. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. Isso está em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. E a Bíblia diz que os discípulos, que alguns deles eram pescadores, ficam aterrorizados. O barco é lançado de um lado pelo outro, em fortes ondas, e quase vai a pique. E Jesus está dormindo ali. E naquele momento, Jesus acalma a tempestade e ensina uma graciosa lição de fé para os discípulos. Ele que levou os discípulos para a intensa tempestade. Deus então vai te conduzir ao sofrimento, porque Ele tem propósito com esse sofrimento. Ou criar dependência de Deus, ou você conhecer a Deus, ou trabalhar em você aspectos de pecado no seu coração. Ele vai deixar você sofrer, para que você lute contra essas questões. Existem inúmeros propósitos de Deus, mas uma coisa nós entendemos pela Escritura: Deus não é sadomasoquista, gosta de ver você sofrer. Não existe isso. Pelo contrário, Deus sempre tem um propósito por trás de cada circunstância que nós enfrentamos no sofrimento. O sofrimento, independentemente do nível que ele possa ser, ele representa, quando nós o passamos, a vontade de Deus para nós. E quais são as características da vontade de Deus na Bíblia? Romanos capítulo 12, verso 2 diz que ela é a boa, a agradável e a perfeita. Tudo que acontece na nossa vida, ela está debaixo da soberania e do controle de Deus. Quando Ele te envia para o sofrimento, permite o sofrimento, entenda, essa é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas pastor, isso é um escândalo. Jó aqui perdeu todos os bens dele. Quando Satanás sai da presença de Deus, Jó vai perder todos os bens, todo aquele patrimônio milionário que ele tinha, ele vai perder. Ele vai perder os seus 10 filhos, os seus 7 filhos homens e as suas 3 filhas mulheres vão morrer por desastres que vão acontecer. Os ladrões, acontece de tudo com ele perde tudo. Só a sua esposa fica do lado dele nesse primeiro momento. Só a sua esposa que não é tocada. Agora entenda, essas coisas todas que aconteceram para Jó, elas foram para Jó a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para Jó. Às vezes você perdeu um filho, é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para você. Você perdeu o emprego, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Você tem um câncer, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. É duro ouvir isso, mas é realidade bíblica. Ele acabou de perder 10 filhos e todo o seu patrimônio. De bilionário, ele virou mendigo. Ele não tinha mais patrimônio nenhum. Acabou tudo. Perdeu toda a sua renda, toda a sua possibilidade de sustento. E isso é para Jó a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, diante do sofrimento, que você já entendeu que Deus permite o sofrimento, não adianta orar contra o sofrimento, mas sim orar para que Deus faça a sua vontade e demonstre qual é o propósito dele em tudo aquilo que você está passando. Essa é a maneira como nós devemos nos portar no sofrimento. Segunda lição, vamos ler os versos 20 ao 22 do capítulo 1. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Segunda lição que nós aprendemos com Jó, e essa é positiva, é uma atitude exemplar de Jó. Tudo o que você possui, todos os seus bens, toda a sua renda, é de propriedade de Deus, entenda isso. Como eu disse a vocês, os versos 14, 15 e 17, e 18 e 19, mostram que Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos, os seus filhos. Mas no final aqui Jó tem uma atitude exemplar. Depois que os servos de Jó começam a vir e falar: olha, alguém roubou os camelos, olha, pegou um fogo e
pegou fogo morreram os seus bois, os seus filhos estavam comemorando, tendo uma festa, caiu algo sobre eles, eles morreram, todos. Ele começa a receber uma notícia atrás da outra. Deus não brinca com Jó aqui não. Você já percebeu que quando você sofre, você não sofre numa área só, de repente afeta a vida financeira, de repente afeta a doença, de repente afeta vários aspectos da sua vida são afetados. Foi assim com Jó. Afetou o relacionamento dele com seus filhos, morreram seus filhos. Afeta a vida financeira de Jó, tudo ao mesmo tempo. E quando todas essas notícias vêm para Jó, em vez de Jó blasfemar, atribuir a Deus, não é possível que eu estou passando isso, o Senhor não tem direito de tocar na minha vida, restitui. Não, Jó não falou isso não. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele acabou de perder 10 filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendia algo muito importante que nós devemos entender. Todo o teu dinheiro na conta bancária, todos os seus bens nessa terra, o seu corpo não é seu, é do Senhor, é propriedade dele. Jó entendeu isso, que ele falou, olha, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó entendia que tudo o que ele tinha era em virtude da graça e da misericórdia de Deus que Deus havia dado para ele, inclusive a própria esposa. Você não entende que a Bíblia fala em Mateus 19,6, que o que Deus uniu não separe o homem? Até a esposa, quando Deus une, ela vem de Deus, foi Deus que te deu. Os filhos não são herança do Senhor? Também foi Deus que te deu. E todos eles pertencem a Deus. Entenda isso. Então, dentro do seu sofrimento, entenda, a sua vida, seu corpo, seus bens, sua família, não são seus. Eles pertencem a Deus, e eles existem nessa terra para cumprir o propósito de Deus. Se Deus te deu filhos, é porque eles vão cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se Ele não te deu, é porque eles também, o fato de não dar, é para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você tem muitos bens, é para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não tem, também é para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Em tudo isso que nós precisamos entender, todos os nossos bens, a nossa vida pertence a Deus, nós somos propriedade de Deus. Terceira atitude agora que nós devemos aprender. Capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus estavam a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mais uma prestação de conta. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste novamente meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, mantém-se íntegro, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Verso 7 agora. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Terceira atitude que nós devemos aprender com Jó: mantenha a sua integridade no sofrimento. Além de ter perdido os seus bens e os seus filhos, Jó agora, por uma permissão de Deus, também vai ter a sua saúde afetada por tumores malignos. A situação de Jó começa a ficar tão complexa e tão terrível, que a própria mulher de Jó, que também havia perdido os 10 filhos, afinal eram os filhos em comum, ela chega para Jó e fala: espera aí, você ainda está conservando a tua integridade? Tem uma coisa que é melhor você fazer: amaldiçoa Deus e morre. Amaldiçoa Deus, é para Deus te matar, porque é melhor do que você ficar vivo. O sofrimento de Jó era tamanho que a própria mulher de Jó entrou em profundo desespero.
Quando você lê os vários capítulos de Jó e vai analisando, você percebe que Jó ficou irreconhecível, muito magro, tinha dores terríveis, era coberto de feridas, não conseguia dormir, sofria com febre e pesadelos, tinha mau hálito, tinha crises de depressão, choro e sentia os olhos embaçados. A vida de Jó estava totalmente destruída nesse momento. Ele não tinha esperança alguma. E muitas vezes, em momentos como esse, Satanás vai usar dessas circunstâncias para colocar em dúvida a sua fé e o amor a Deus. Da mesma maneira como a mulher de Jó se desesperou e falou para Jó: peraí, para que você está mantendo a sua integridade nesse momento? É melhor você amaldiçoar Deus e morrer. É melhor você sofrer um juízo de Deus e morrer do que manter a sua integridade. Quantas pessoas que você testemunha ser cristão, que você fala de Deus, que você tenta viver a sua vida cristã de forma honesta e reta diante de Deus, no momento do sofrimento, vão chegar para você e vão falar assim: isso aí é o cristianismo que você fala? Isso aí é o Deus que de fato ama você? Lembra do filme da Paixão de Cristo, quando Satanás pega uma criança enquanto Jesus está lá quando Jesus está sendo açoitado? É isso que Satanás faz com você. Por que você não vem andar comigo? Eu vou cuidar de você muito melhor do que esse Deus. Olha o que esse Deus faz você sofrer. Para que você precisa estar desempregado? Isso é culpa do teu Deus. Isso é culpa desse cristianismo seu. Você não precisa viver desse jeito. Quem falou que você precisa manter a integridade? Quem falou que você precisa ser tão reto nas coisas como você está sendo? Da mesma maneira como a mulher de Jó chegou para ele, nós vem Satanás, as pessoas, familiares que não são convertidos, e se levantam para questionar os benefícios da sua vida com Cristo, se de fato vale a pena ser cristão. Mas o que essas pessoas não entendem é que o mal aos olhos, aos nossos olhos, e aqui também o que Jó entendia, o mal aos seus olhos cooperaria para o bem dele. Romanos 8, 28 não diz isso? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um dos atributos de Deus, uma das características marcantes de Deus que formam o que Deus é a sua bondade. Ou seja, tudo o que Deus faz é bom, mas nós devemos entender que nem tudo o que Deus considera bom é bom aos nossos olhos. A nossa visão muitas vezes é limitada e nós não entendemos muitas vezes o porquê do sofrimento. E começamos a questionar se de fato Deus é bom. Mas entenda, quando você estuda os atributos de Deus, você muda isso. Uma das questões mais importantes de estudar os atributos de Deus é que eles ajudam a mudar o seu relacionamento com Deus. Quando você entende que Deus é bom, você nunca vai conseguir atribuir falta a Deus. Você nunca vai entender que mesmo que o que você esteja passando seja ruim, aquilo é um aspecto de maldade. Pelo contrário, você entende que mesmo na escassez, a escassez é uma demonstração da bondade de Deus para a sua vida. Porque no final aquilo vai cooperar para o seu bem. Por isso, uma das coisas que você precisa entender: mantenha a sua integridade durante o sofrimento. Não questione a Deus, não peque contra Deus, não questione a bondade de Deus, não questione a vontade de Deus, mas simplesmente se submeta. Como pessoas espirituais e verdadeiros cristãos, nós devemos sempre entender o controle de Deus no sofrimento e sempre confiar nele, que ele está realizando os melhores propósitos em nossas vidas através do sofrimento. Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4 diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Está mostrando aqui que a provação, que traz sofrimento, ela contribui para você crescer perfeito e íntegro e em nada deficiente. 1 Pedro 1,7 diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecido, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro fala também que nós devemos passar por tribulações exatamente para isso. Deus está aquilatando a nossa fé, está purificando a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, trabalhando no nosso relacionamento com Deus, na nossa confiança em Deus. Lembra do que um dos propósitos pelos quais Deus levou o povo de Israel para o deserto? Para que eles entendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Deus, um dos maiores propósitos pelos quais Deus levou eles para o deserto? Para eles entenderem que eles não dependiam do Egito,
que eles não dependiam de reis, que eles não dependiam de circunstâncias temporais, que a única coisa que o único ser que sustentava e guiava eles era Deus. E o que você precisa entender no sofrimento, que venha um câncer, que venha um luto, que venham qualquer outras questões dessa terra, entenda, todas essas questões contribuem para o seu bem, e todas essas coisas estão debaixo da dependência de Deus, debaixo da mão de Deus, e Ele está conduzindo graciosamente a sua vida, mesmo que seja por meio desses sofrimentos. Vamos para o capítulo 3 agora, quarta atitude que nós devemos aprender com Jó. Capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, ou seja, o seu dia de nascimento, o dia que ele nasceu. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Quarta atitude que você não pode ter no sofrimento: não atente contra a soberania de Deus e a onisciência, a soberania e a onisciência de Deus. Jó aqui, em determinado momento, no meio do sofrimento, ele começa a amaldiçoar o seu dia. Maldito o dia que a minha mãe me gerou, maldito o dia que eu nasci, não deveria ter havido o nascimento do homem chamado Jó. O que Jó estava fazendo com isso? Ao dizer tais palavras, Jó estava indiretamente falando que Deus não sabia o que havia feito ao permitir o seu nascimento. Essas palavras de Jó afrontam a soberania de Deus, que é o governo de Deus sobre todas as coisas, e a onisciência de Deus, que Deus sabe, como se Deus não soubesse o que estava fazendo ao permitir o nascimento de Jó, inclusive ao permitir esse sofrimento. Essa atitude de Jó prova que ele não tinha um conhecimento profundo dos atributos de Deus. O conhecimento, como eu disse a vocês, dos atributos de Deus, ele faz nós agirmos com maior temor diante de circunstâncias e respeitar a vontade de Deus sobre todas as coisas. Cuidado para que você não tenha a mesma atitude de Jó em meu sofrimento. A atitude de Jó também faz com que ele caia num profundo pessimismo. Não há mais esperança. Por quê? Ele está falando, olha, daqui para frente é só maldição. Maldito o dia que minha mãe me gerou. Como se Deus não soubesse o que ele estivesse fazendo ao permitir Jó nascer. Cuidado ao questionar a Deus. Por que eu tenho que passar por isso? O Senhor não pode permitir eu passar por esse sofrimento. Como que o Senhor permitiu levar minha mãe? Como que o Senhor permitiu meu pai? Não era o momento, eu não estava preparado para perder eles. Você está questionando a soberania de Deus. Quando você diz essas palavras, é como se você estivesse dizendo assim, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo ao levar minha mãe agora. O Senhor não, como o Senhor está permitindo eu passar por esse sofrimento de um câncer? Por que foi vir isso na minha vida agora, bem agora? Eu não podia enfrentar, eu não estou preparado para enfrentar isso. Você está questionando a Deus como se você estivesse dizendo, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor está ficando louco ao deixar uma doença dessa atingir meu corpo. É assim. Ou então, pior ainda, como o pessoal da teologia, da prosperidade, do coach, muito desse ensino herético que tem sido propagado, fala, isso vem de Satanás, isso é obra do diabo, não pode acontecer na minha vida, o câncer é a obra do diabo, perder o emprego é a obra do diabo, tudo é obra do diabo, e não sabem que isso vem debaixo da permissão de Deus e do controle de Deus. Da mesma maneira que aquele atenta contra a soberania e a onisciência de Deus, esses também atentam, atribuindo isso ao diabo. Outra atitude que nós devemos aprender com Jó também, negativa. Capítulo 10 agora, vamos no capítulo 10, verso 7. Olha o que Jó fala agora. Capítulo 10, verso 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. Bem sabes tu que eu não sou culpado. Depois você pode ler também Jó capítulo, não precisa abrir, Jó capítulo 31, verso 6. Jó vai dizer o seguinte, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Quinta atitude que você deve aprender com Jó, não se considere bom demais para sofrer, não seja um orgulhoso no sofrimento. No decorrer dos seus diálogos com os amigos de Jó, Jó diz que ele não era culpado, e que se Deus pesasse ele em balanças fiéis, ele veria que ele era íntegro. Um dos maiores problemas de Jó no seu livro é o seu orgulho. Muitas vezes nós
tomamos essa postura ao dizer que nós não merecemos o sofrimento, que nós não fizemos nada para passarmos o que estamos passando, nós precisamos entender algo muito sério. Quando você vem e fala assim, eu não mereço isso que eu estou sofrendo, eu não mereço viver essa vida tão miserável, essa condição financeira, essa dificuldade atrás de dificuldade, sofrimento atrás de sofrimento, essa depressão, eu não mereço isso, mereço algo muito melhor. Agora entenda, nós nunca fizemos nada de bom diante de Deus para merecer algo bom. Isaías diz que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças, as nossas melhores obras são como o trapo da imundícia, elas não valem nada diante de Deus. Quando nós olhamos para o texto bíblico, antes de Cristo nos salvar, nós éramos filhos da ira, como diz Efésios 2:3, pecadores, Romanos 5:8, aborrecedores de Deus, Romanos 1:30, inimigos de Deus, Romanos 5:10, filhos do diabo, 1 João 3:10. Como nós vamos considerar que nós não somos culpados? Que nós não devemos sofrer? Como que você vai chegar diante de Deus e falar, Deus, pese-me com suas balanças fiéis e vai me achar íntegro? Peraí, Jó, quem que você acha que é, Jó? Quem que você está pensando, Jó? Você não é culpado, Jó? Peraí, Jó. Onde você está com a cabeça, Jó? Quem somos nós diante de Deus? É por isso que Jesus exalta a característica de um salvo no Sermão do Monte, em Mateus 5:3, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que são os pobres de espírito? Nós somos pobres porque Ele nos salvou, não por causa de qualquer obra ou escolha nossa, nem mesmo por nós termos condições de fazer, mas única e exclusivamente pela sua graça. Tudo que nós merecemos nessa terra, na verdade, nós merecemos de fato a ira de Deus e o inferno, é o que nós merecemos. Todo e qualquer sofrimento é pouco diante dos nossos pecados e de todas as nossas maldades. Nunca se considere bom demais para sofrer, nunca se considere íntegro, santo demais para sofrer, porque você não é. Pelo contrário, a maldade ela é exalada nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E ainda que possa existir qualquer fagulha de justiça em nós entendemos que tudo provém de Deus, por isso nós devemos sempre viver para glorificar a Ele. O motivo de você não se orgulhar, não se considerar bom demais para sofrer, é entender que a obra de Deus, dele na sua vida nessa terra, é contínua. Deus está fazendo ela até o dia da sua morte. Não é o que diz em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo, dia de Jesus Cristo. Vamos aprender agora com outra atitude de Jó. Essa, na verdade, é uma atitude positiva de Jó. Jó capítulo 19 agora. Estamos caminhando para o fim. Jó capítulo 19. Vamos ler o verso 25. Diz o seguinte, Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Só até aí. A atitude que você deve ter, mesmo no meio do sofrimento, é: mantenha a esperança contínua em Deus. Nunca se esqueça de seu Pai de amor, que Ele concedeu a vida do Filho dele para morrer no seu lugar. Certamente o sofrimento sem dúvida nenhuma, por um tempo, para o seu bem. E ainda que ele dure 100 anos nessa terra, ele não vai poder ser comparado com uma eternidade sobre o cuidado de Deus. Não é o que diz Paulo em Romanos 8:18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Entenda isso, verdadeiro cristão. Quando você passa pelos sofrimentos, Deus ele tem sempre um propósito por trás desses sofrimentos. Não é a maldade de Deus, não é um desvario de Deus, um delírio de Deus, você está passando por essas coisas, isso pelo contrário, é o cuidado de Deus. Ele está trabalhando aspectos de pecado no teu caráter, Ele está te ensinando a depender de Deus, está tentando fazer você entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Às vezes você coloca uma confiança tão plena
num emprego, e você perde esse emprego. O que Deus está querendo te ensinar? Quem te sustenta no emprego sou eu. Eu que abro a porta e eu que fecho a porta. Às vezes você coloca um amor demais sobre um filho e você perde esse filho. O que Deus está querendo ensinar para você? O amor seu pleno deve vir de mim. A sua satisfação deve vir de Deus e de mais nada. Deus sempre tem propósitos graciosos por trás do sofrimento. Não há nenhuma possibilidade bíblica de nós reclamarmos, de nós tentarmos contra Deus, atentarmos contra a soberania ou questionarmos Ele. Porque os 66 livros da Bíblia mostram, na verdade, a bondade dEle, diária, para com o seu povo, conduzindo o seu povo para a salvação. E é isso que Ele está fazendo com você. Por meio do sofrimento, Ele aperfeiçoa o seu caráter, Ele faz você dobrar os seus joelhos, Ele faz você orar, faz você repensar a sua vida, faz você rever toda a sua estrutura, se você de fato está caminhando em fé. Ou seja, o que Ele está fazendo? Como um pai de amor, Ele está pegando uma correia e dando em você para te direcionar, porque Ele não quer te ver perecendo nessa terra, e Ele vai usar de todos os instrumentos possíveis para conduzir os seus filhos a Jerusalém Celestial. O nosso maior desejo não é ter um monte de carro nessa terra, não é ter uma grande empresa, não é ser milionários. Nosso desejo é estar nos céus com Ele para todo sempre. É isso que preenche o nosso coração, é isso que nos motiva, é a razão do nosso viver é essa. Viver para Ele para sempre, desfrutar dEle por toda a eternidade. O que é um sofrimento aqui, senão a demonstração do cuidado dEle para com cada um de vocês? Não estranhe um câncer, não estranhe uma doença, não estranhe uma perca, não estranhe um luto, não estranhe uma dificuldade financeira. Todas essas coisas estão debaixo da soberania de Deus. E Deus, como um pai, está conduzindo você a Jerusalém Celestial. Esse é o propósito maior dele para com cada um de nós. Agora você não vai abrir mas outra atitude que nós devemos aprender com Jó. Os capítulos 38 a 41 de Jó, que são os capítulos finais praticamente, do 38 ao 41, a Bíblia vai mostrar ali um diálogo entre Deus e Jó. Jó, durante o seu sofrimento, vai clamar para que Deus respondesse a ele. Vamos abrir então, no capítulo 31, verso 35, olha o que Jó vai dizer aqui. 31, 35. Tem orgulho de Jó aqui também, mas vamos aproveitar esse aspecto aqui. Jó capítulo 31, verso 35, ele diz: tomara que eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Jó estava, durante vários momentos, nos diálogos dele com seus amigos, ele vai sempre clamar por uma resposta de Deus. Ele quer que Deus responda o porquê do sofrimento e de muitas coisas que estão acontecendo na vida dele. E Deus vai responder Jó. Então é algo que você precisa entender, que Deus fala conosco em meio ao sofrimento. Do Jó capítulo 38 até o 41, há um diálogo de Deus. Nos 4 capítulos, Deus vai falar com Jó. No capítulo 38, Deus vai fazer perguntas sobre a criação e Ele vai falar que Ele é o Senhor da criação. No capítulo 39, Ele vai falar do controle de Deus sobre as criaturas. No capítulo 40, o controle de Deus sobre a esfera moral. E no 41, Ele vai continuar a mostrar o seu poder e o seu controle sobre todas as coisas. Em resumo, Deus mostra para Jó quem Ele era. Deus faz para Jó, nesses capítulos, 77 perguntas que Jó não tinha nenhuma condição de responder. Ele pede para Jó explicar a criação, ele pede para Jó explicar a capacidade de supervisionar a criação, e ele pede para Jó explicar a capacidade de dominar aquilo que Deus criou. Mostrando o seguinte para Jó: Jó, eu estou no controle de todas as coisas. Eu tenho todas as coisas debaixo do meu controle. Tudo, nada sai do meu controle. Uma vírgula que acontece nessa terra, um leão que ruge na África, ou um elefante lá, tudo está debaixo do meu controle, da minha ordem, do meu governo e da minha direção. Mas entenda, da mesma maneira como Deus, mesmo que aqui Deus
faça essas perguntas, ele coloque Jó no lugar dele, humilhando Jó, mostrando que Jó não tinha condição nenhuma de julgar a Deus e quem ele era. Uma coisa nós percebemos, Deus falou com Jó. Então entenda, no meio do seu sofrimento, busque a Deus, que certamente Ele vai falar com você, certamente Ele trará uma mensagem para você, certamente Ele responderá os anseios do seu coração e da sua alma. Oitava atitude, capítulo 40. Oitava atitude, depois nós temos a última. Então, aqui a penúltima atitude que nós devemos aprender com Jó. Jó capítulo 40, versos 4 e 5 diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. No meio dos seus sofrimentos, confesse seus pecados, que foi a atitude de Jó aqui. Em meio à fala de Deus, e no final dela, Jó é convencido da sua ignorância. Lembra do debate de Deus com Jó, 38, 39 e alguns aspectos também do 40? Jó começa a entender a dimensão de quem Deus era. Jó tinha um conhecimento de Deus, mas um conhecimento muito superficial de Deus. Jó temia Deus, mas temia Deus porque ele tinha ouvido falar. Ele não conhecia Deus de verdade. Então, nesse momento, depois de Deus mostrar, Jó, você acha que eu estou fazendo o quê? Ele mostra que Ele é o Senhor da criação, que Ele controla todas as coisas, que Ele tem capacidade de supervisionar toda a criação, de fazer tudo. Jó chega num ponto, ele fala: meu Deus, o que eu falei contra o Senhor? Quem sou eu para questionar o meu sofrimento? Quem sou eu para acusar o Senhor, ou duvidar do Senhor, ou questionar o Senhor de qualquer coisa? E ele vem, ele confessa: olha, uma vez eu falei, mas eu não vou replicar mais. 2 vezes, mas não vou prosseguir. Ponho a mão na minha boca, em sinal de arrependimento. Em meio à fala de Deus, e no final, Jó é convencido da sua ignorância. E em meio ao seu sofrimento, existirão muitas questões para você confessar diante de Deus. É um tempo de reflexão, de autoexame, analisar os relacionamentos, trabalho, vida com Deus, casamento, sentimentos no coração. Todas essas questões devem ser analisadas durante o período do sofrimento. E você deve confessar as que estiverem erradas e precisarem de mudança na sua vida. Atitude final, capítulo 42. O grande propósito de Deus em todo tipo de sofrimento é conhecer a Deus, não teoricamente, mas de convivência com Ele, um conhecimento prático e experimental. Capítulo 42, verso 1 diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, olha o Jó confessando: falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem sei, agora eu sei, que tudo podes, que o Senhor é onipotente, que Ele tem todo o poder, que nenhum dos teus planos, ou seja, que a sua onipotência é administrada através dos seus planos, que é a soberania de Deus. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, ou seja, Deus pode fazer o que Ele quiser. Falei do que eu não entendia, ou seja, o conhecimento de Jó era muito limitado a respeito de Deus, de tudo aquilo que Deus era. Eu falarei agora e tu me ensinarás. De agora em diante, Jó não vai presumir mais nada. Ele não vai achar que ele sabe. A partir de agora, Jó, ele quer se submeter. Ele quer ouvir e aprender de Deus. E ele fala: eu te conheci só de ouvir. Ele conhecia Deus só teoricamente. Mas agora os meus olhos te veem. Agora, após o Senhor ter se revelado a mim em meio ao sofrimento, eu posso te ver. Agora eu tenho um conhecimento de fato de quem é o Senhor. Por isso eu me abomino.
abomino as minhas palavras, meus sentimentos, minhas atitudes e me arrependo. Não serei mais assim diante do conhecimento que obtive do Senhor. E no final, depois de Jó passar por esse sofrimento, no final aqui do capítulo 42, você vai perceber que Deus vai repreender os amigos de Jó, que julgaram o sofrimento dele, que penalizaram Jó no seu sofrimento, e vai perceber que Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que Jó possuía. E a Bíblia vai falar aqui no final dos versos 16 e 17 da morte de Jó, que ele já vai morrer velho e farto de dias. Morreu extremamente abençoado por Deus. Sofreu muito, mas é um sofrimento por um tempo, só por um breve tempo na vida dele. Entenda, Deus nos permite passar pelo sofrimento, mas Ele tem os seus propósitos graciosos com cada aspecto do sofrimento que você enfrentar. Por isso que a vida de Jó sirva para você, de modelo para as questões que você não deve fazer, como Jó fez. Algumas vezes ele discutiu com Deus, se achou bom demais para sofrer, atentou contra a soberania de Deus, mas que você tenha as atitudes nobres de Jó. Entenda, Deus permite o sofrimento. Entenda, tudo que você tem é propriedade de Deus, está na mão de Deus. Entenda, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do seu sofrimento. Entenda, Deus não deixa você sozinho no sofrimento, Ele fala com você. E entenda, um dos maiores propósitos, mais claros em toda a Escritura, de todos aqueles que sofrem, é que eles cresçam no conhecimento de Deus. Isso é muito fácil de julgar em todos os sofrimentos, em todos. Um propósito que é praticamente comum em todos. Deus tem mais propósitos em sofrimento, sim, mas tem um que afeta a todos. Todos crescerem no conhecimento dEle. Então uma coisa que você não precisa nem orar para você saber. Uma das coisas pelas quais você está sofrendo é porque este sofrimento quer te ensinar a depender mais do seu Senhor, conhecer mais a Ele. Então aproveite o sofrimento, porque é durante o sofrimento que nós vemos as maiores manifestações graciosas de Deus, onde nós temos as maiores experiências com Deus, onde nós estamos quebrados do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, e nós estamos prontos ali para se submeter à sua mão e ao seu cuidado. Que você então, a partir de agora, quando enfrentar o sofrimento, entenda que Deus permitiu e que Ele tem um propósito gracioso por trás de cada aspecto do sofrimento que você tem enfrentado. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos orar nesse momento. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.